Produção Internauta, mais um vídeo. Hoje estaremos comentando aqui rapidamente sobre um pouco da história do grego, né? O básico é que quando você pega, por exemplo, qualquer gramática, da gramática do grego básico, né? Dos ensinos rudimentares, né? Preliminares ali do grego, você vai encontrar algumas informações um pouco da história do grego, mostrando que esse grego que você estuda no Novo Testamento, ele faz parte de um dos períodos da língua grega, né? Ou então o grego nesse sentido de língua é uma língua viva, né? Claramente, e o período que a gente estuda relacionado ao Novo Testamento, né? É um período que está cravado na história, né? Sem alterações nesse sentido, chamado grego koiné, né? Que é exatamente um grego mais ou menos de 300 antes de Cristo a 300 depois de Cristo. Algumas gramáticas colocam esse grego um pouquinho aí próximo ali do ano 600 depois de Cristo, ainda mais, dá uma esticada aí ali um pouco mais dos pais da igreja, né? Então basicamente é isso, né? E aí você tem esse grego chamado grego koiné. Basicamente o grego koiné já se pensou que era um grego assim ralé, como se diz, e o que as gramáticas básicas, mais básicas que você pegar, vão dar aquela informação inicial que esse grego chamado koiné, ele era um grego hoje que a gente poderia compará-lo ao inglês hoje, né? Então seria um equivalente do inglês hoje, um grego muito popular ali, né? Realmente graças àquelas conquistas ali de Roma, Alexandre o Grande, toda aquela parte que você já sabe, né? Helenização, todo o processo ali. Então, basicamente, aí você tem essas informações quando você pega uma gramática básica. Tem a questão que esse grego koiné, ele já foi visto por algumas pessoas, como eu disse, como sendo um grego ralé, um grego muito, muito simples, um grego das pessoas comuns, né? Então, seria melhor talvez a gente colocar que não seria o grego do povo comum, né? Mas seria um grego comum do povo, né? Ou seja, aquele grego, aquela fala, aquela língua que se estabelece no dia a dia, nos negócios, nos comércios, enfim, toda essa parte não era uma coisa tão extremamente erudita, né? Erudita, nada disso, e nem também aquela língua mais ralé. Era uma língua do dia a dia, usada normalmente, assim como o inglês, seria usado nas transações, no mundo do comércio, enfim, na vida, né, vida diária. Esse seria basicamente o grego koiné, né? Então, dessa parte de grego koiné, já tivemos aí uma longa discussão sobre isso durante a história, né? Alguns pesquisadores achavam que o grego era uma coisa, esse grego do Novo Testamento era uma coisa diferente, alguns até mesmo divino, né? E aí a gente tem essa questão. Então, o grego koiné, que a gente conhece muito, ele é basicamente uma simplificação do grego clássico, né? O grego clássico ele é muito mais complexo, e o grego koiné é uma simplificação desse grego, onde ele vai perder algumas estruturas ali mais complexas, né? Vai ser reduzido ali centenas de flexões verbais, né? E também eliminado algumas formas, né? Por exemplo, o dual, que no hebraico tem, em outras línguas você tem a ideia do dual, no grego também, anterior ao grego koiné, você tinha também a ideia do dual, coisa que no Novo Testamento não aparece, né? Por exemplo, coisas que aparecem em pares, né? Às vezes olhos, né? Sei lá, nariz, aparecem em pares, orelhas, né? Que aparecem em pares, assim. E aí você tem isso geralmente tratado por o dual, né? Porém, no grego koiné você não tem muito você não tem mais essa ideia. Essa ideia ela vai se perdendo com o tempo. Então você tem basicamente essa informação inicial, e aí você tem o alfabeto grego composto de 24 letras, como eu já apresentei também em vídeos, né? E a palavra alfa, beta vem, como eu disse também no vídeo anterior, vem da letra alfa, o alfa, né? Mas a segunda letra, beta, né? Então, alfa, beta, de onde deriva a ideia do alfabeto, né? Desenvolvida ali um pouco pelos os fenícios inicialmente, depois os gregos fizeram adaptar ali algumas vogais, algumas questões, e hoje você tem os gregos associados também ao surgimento do alfabeto, né? Essa implementação aí do alfabeto em si. E aí você tem aqui basicamente toda essa evolução, né, dessas letras, onde elas vão sair de uma letra mais, digamos, uncial, né, essa letra grande aqui, gigante, né, letra maiúscula chamado, para uma letra cursiva ou uncial, cursiva ou minúscula que a gente chama hoje. Isso, quando você pega a maioria dos manuscritos antigos, ali, quarto século, por exemplo, para trás, você vai ver
escrita maiúscula, né? Aquela escrita maiúscula contínua também, que você tem as letras tudo junto ali, né? Na frase, tudo colado ali. E aí você tem uma chance muito grande de um escriba cometer um erro, né? Por exemplo, você tem as letras ligadas, então você pode ali deduzir, né, a partir dali que ali você está diante de uma palavra X, quando na verdade você está diante de uma palavra Y, né? Então você tem essas possibilidades de erro, né? Quando você estuda ali a questão da crítica textual, você vai entender que o escriba poderia também ser uma das formas que poderia levar o escriba a erros, né? A outra seria a ideia de que você teria ali alguns textos escritos em colunas, então às vezes você baixava a vista, passava por outra coluna, enfim, são outras questões, mas você tem os manuscritos mais antigos em letras, geralmente em letra maiúscula, né? E os manuscritos mais recentes, aí, por exemplo, muito mais do nono século para cá, né, já bem recente, essa pegada mais em letras minúsculas, né, chamadas de cursiva também, que é exatamente um exemplo que nós temos aqui, nas letras maiúsculas, né, chamada de uncial, manuscritos que aparecem, muito conhecidos, que aparecem em uncial. Você tem o Vaticano e o Sinaítico, né, são os grandes códices do quarto século ali, também Beza e outros ali, você vai encontrar com esse formato de letra, que é bem complicado também, né? E essas letras é a letra padrão que nós encontramos nos textos gregos, né? Atualmente os textos gregos vêm com essa letra essa letra minúscula, chamada de letra cursiva, somente às vezes no começo de alguma palavra ali, realmente um substantivo próprio, alguma coisa dessa natureza, você encontra essas palavras, essas letras maiúsculas. Até a gente, quando estuda grego, né, por exemplo, a gente aprende muito mais as letras as minúsculas do que as maiúsculas, né? As maiúsculas geralmente a gente pega ali por acaso, quando tem o nome de alguém, já pega Paulus, né? Mas em geral você tem contato mais com as letras minúsculas, você tem mais afinidade com essas letras aí, coisa que se você for ler os manuscritos antigos, você vai precisar ter mais contato com essas letras maiúsculas, né? Essas letras unciais. E também sem contar que você vai ter a depender também, eu já até fiz um vídeo uma vez mostrando a forma das letras acho que do século 3 a.C., terceiro século a.C., até bem recente, né? Fiz um vídeo mostrando a evolução das letras, o que mudava em cada um dos séculos ali, dentro dos manuscritos, né? E aí você tem essa questão aí, tá? Passando dessa fase aqui, aí você tem a questão da engenharia da precisão, né? E aí você tem que pegar aqui, sair daqui. Pronto. A língua grega, ela vai ser uma língua apresentada aí em casos, né? Assim como outras línguas, não somente o grego, né? O latim também apresenta algumas línguas, russo, alemão, algumas línguas elas aparecem em forma de casos, elas trazem os casos em si, que é aquela ideia de que uma palavra, por exemplo, quando eu digo assim, o livro de Paulo, né? Então Paulo, tanto faz ser o livro de Paulo quanto Paulo escreveu o livro, a palavra Paulo não vai mudar, né? E se fosse em grego, cada posição que Paulo vai ocupar ali na hora da análise sintática, né, para saber quem é um sujeito, quem é um predicado, quem é objeto direto, quem é indireto, esse tipo de coisa, se alguma coisa pertence, está no campo de visão de alguém, no ambiente e tal, tudo isso faz com que a palavra modifique, né? É mais ou menos parecido com no português, que você tem aquelas palavras que são invariáveis, né? Ali aquelas, às vezes, 4 classes que são invariáveis e você tem umas 6 classes ali que elas vão variar, né? Aí entra os substantivos, vão variar, os adjetivos, entra ali os pronomes, enfim, você tem várias classes que vão estar variando, né? Os verbos também vão variar nesse sentido. E aí você tem essas questões. E no grego, né, a semelhança do português, você tem essas variações, porém as palavras em si, elas vão mudar a sua forma, né? Por exemplo, no português temos assim, o verbo crer, né? Então tem as variações também, que às vezes a gente não percebe, a gente vai perceber quando vai estudar grego, porque a gente começa a ver as palavras mudarem bastante, mas no português a gente já tem algumas mudanças parecidas. Eu pego a palavra crer, né?
Ele crê, então já é uma forma diferente. Nós cremos, já mudou. Os verbos mudam bastante, né? Eles creem, né? Os substantivos, eles talvez seja assim alguma coisa mais estranha que a gente consiga encontrar em relação ao grego, né? Essa parte dos substantivos, em vez que os substantivos também eles vão mudando a sua forma. Então você tem Paulos, né? E Paulo, no caso, aí você pode ter o Paulo com outra forma, né? Dizendo que ali você tem o que geralmente não muda, né, nesses nomes próprios, em sua maioria, é assim, você não tem flexões no plural, né? Então, geralmente a flexão acontece mais no singular, né? Paulo ali ele vai ter algumas variações, mas dentro de alguns casos ali, dentro do singular, né? E aí você tem essa questão, tá? Então, o artigo em grego também, como eu falei, deixa eu ver aqui, que tá bem pequeno para mim aqui. Tá, então o grego ele aparece em casos, né? Ele aparece em geralmente 5 casos ou 8 casos, a depender da gramática que você está usando, você pode encontrar esses casos. Então, esses casos é exatamente as palavras vão mudando de forma para indicar qual é a função sintática delas, né? E aí, dentro desses casos, você tem as declinações. Aliás, dentro dessa ideia de caso, você tem as declinações. As declinações, eu diria que você poderia representar, por exemplo, se você pode pensar em uma imagem, um retângulo, né? Você pode pensar num círculo, você pode pensar num quadrado, né? Então, seriam três declinações, e aí você procuraria palavras que iriam para cada uma dessas caixas nesse formato, um formato mais retangular, um formato mais um círculo, né? A gente pensar assim, e um formato mais de quadrado, né? Então esse recipiente, com essas formas você teria as palavras específicas que se encaixariam exatamente ali. Por exemplo, ali você tem um quadrado, então o quadrado ele tem um padrão, aquele padrão tem várias palavras que se encaixam naquele padrão, né? Então colocaria todas as palavras daquele padrão naquele recipiente ali, no quadrado. E algumas outras palavras, elas têm umas características que, digamos, que fosse no formato de um círculo, né? Então, todas elas ficariam ali, teriam o padrão daquele círculo, e todas elas teriam o padrão do retângulo, né? Todas elas teriam um padrão, algumas palavras teriam o padrão de um quadrado, outras teriam um padrão de um círculo, e outras teriam um padrão de um retângulo, né? Então, dessas palavras, em cada uma dessas caixas, em cada um desses recipientes, essas palavras vão declinar de uma forma para atender esses casos, para dizer exatamente qual é a função sintática de cada palavra, né? Então, por algumas características, né, morfológicas ali, essas palavras têm as características próprias que vão fazer com que as declinações delas e, obviamente, a forma como elas vão aparecer nos casos sejam diferentes dentro desses 3 padrões, né? É basicamente essa ideia aqui, né? Mas o objetivo não é muito aprofundar nesse assunto. Então, em geral, na maioria das gramáticas, você tem 5 casos. Quais são esses casos, né? Você tem o caso do sujeito, que é chamado nominativo, né? E aí você poderia já ir para aqui, você tem um caso do sujeito chamado nominativo, você tem um caso da posse, né? Em relação ao sujeito, deixa eu tirar aqui que fica sujo. Em relação ao sujeito, tirar mais aqui. Concernente ao sujeito, você tem, quando a palavra ela é o sujeito da frase, por exemplo, cachorro mordeu o gato, né? Então, em português eu já sei, né? Olha ali a frase, eu já sei que o cachorro é o sujeito daquela frase, é o cachorro que exerce aquela ação de morder o gato, né? Nem o cachorro nem o gato mudam de forma, né? Eu posso dizer que o gato mordeu o cachorro, também o gato agora passa a ser o sujeito da frase, e o cachorro passa a ser o objeto daquele verbo ali, né? O gato mordeu quem? O cachorro, né? E aí, quando você vai para o grego, o cachorro, por exemplo, o cachorro mordeu o gato, o cachorro estaria na forma nominativa, uma forma específica, que bateríamos o olho e diríamos, esse aqui é o sujeito dessa frase aqui, dessa oração, né? E o gato, ele não ficaria na forma normal, né? Ele mudaria a sua forma para que a gente entendesse que aquele gato
é o objeto da frase, do verbo ali, né? E aí você mais ou menos identificaria. Claro, não é fácil assim, como eu estou dizendo, né? Porque aí você tem outros... Às vezes você tem duas palavras na forma que se classificaria como nominativo, né? Por exemplo, qualquer uma dessas palavras aqui, qualquer uma delas pode ser o sujeito dessa oração, dessa frase aqui, né? E aí você fica na dúvida, aí você vai recorrer a outras questões. Qual dessas aqui está acompanhada de um artigo, né? Ou se tem algum pronome, esse pronome tem mais força do que um substantivo que, mesmo estando naquela forma de ser o sujeito, aquele padrão, mas se tem algum pronome pessoal ali que seja mais forte, né, que consiga ser o sujeito. Então, você tem essas questões. Às vezes você tem dois substantivos relativamente idênticos nessa questão da forma, a morfologia dele. E aí você tem que decidir qual deles é o sujeito, né? E qual deles ali está trazendo uma informação adicional em relação a esse sujeito, né? Por exemplo, eu digo Paulo apóstolo, né? Então ali seria mais ou menos dois substantivos que estariam no caso nominativos, né? Então ali você tem mais alguma característica daquele Paulo, né? Ele é o apóstolo também, ou uma relação, né, que você pode dizer tanto Paulo quanto você pode dizer o apóstolo também, que você teria uma noção de quem que era a pessoa. Tem vários tipos de nominativos, né, e por aí vai. Então o grego, algumas palavras vão aparecer no texto com essa característica que ela pode se candidatar para ser o sujeito da oração. E aí você tem elas numa classe do grego, num caso do grego, esses 5 casos, o chamado nominativo, né? Aquele que está relacionado aos nomes, né? E aí você tem o outro caso, que é o caso da posse, né? E que esse caso é chamado no grego de genitivo. Quando você vai pro genitivo, o genitivo ele faz aquela função que nós encontramos no português, onde você tem aquelas partículas ligando ali, por exemplo, a casa de fulano, né? O livro de fulano, né? A rua da cidade, né? A cidade de, né? Então, expressões que trazem essa ideia de da, de, dó, essas coisas, geralmente elas aparecem no grego no genitivo, né? O genitivo ele tem uma ideia de posse, mas você tem muitos e muitos e muitos genitivos. Aí, beirando uns 30 genitivos, você tem mais ou menos aí tipos de genitivos diferentes. E, claro, por serem diferentes, né, eles vão exercer funções diferentes. Mas, em geral, o genitivo ele está muito ligado a essa ideia de posse, não no sentido de alguém que comprou alguma coisa, tal, mas alguma coisa que, por exemplo, se eu digo assim, casa de Davi, então eu estou fazendo uma referência, né, delimitando que aquela casa, ou então identificando que aquela casa é pertencente à casa de Davi, seja literal ou figurado, né? Mas o genitivo ele tem essa função. Quando eu penso assim, o Espírito de Deus, né? Então, o Espírito de Deus, o Espírito não é Deus, então ele pode ser de Deus, então é Deus que manda no Espírito, que tem posse sobre ele. Então, você tem algumas relações que o genitivo vai trazer, que elas são relações extremamente interessantes, né? E aí você tem basicamente isso aí do genitivo. Por isso que a ideia de posse é uma ideia preliminar que dá para resolver muita coisa. Você tem, por exemplo, assim, genitivo chamado partitivo, que é quando você tem talvez um grupo, né, alguma coisa, e você tem um que sai do meio, né? Então você tem havia um homem, né, entre os judeus, né? Dentre os judeus, e aí você tem o Nicodemos. O Nicodemos ali aparece ligado a um genitivo partitivo, né? Havia um homem, né, dentre os fariseus ali, né? Alguma coisa nesse sentido, dentre os fariseus, ou seja, você tira alguém de um grupo, né? Esse alguém sai, ele pertence a um grupo maior, você eleva um daqueles sujeitos ali, né? Então você tem um genitivo partitivo, né? Uma parte daquele todo está sendo elevado, então especificado ali. E aí o genitivo ele tem várias funções, né?
várias funções. Quando eu falo que alguém é filho de, né, aí você tem um genitivo, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, filho de Davi. Então, em grego, você tem essas palavras, seja a palavra filho, seja a palavra espírito, seja a palavra casa, seja a palavra, no caso, casa seria oikos, né? Seria casa, então, casa, mudando para o genitivo, ficaria oiko, né? Por exemplo, mais ou menos isso, né? Então, você já olharia aquela palavra, aquela forma do final aí, né? E você identificaria que aquela casa, ela não pode ser o sujeito da oração, né? Ela é alguma coisa, aquela casa é de, né? Ou alguma coisa da casa, ou a casa de, enfim. Você já vê no texto grego que... E aí você já vai montando a frase, a oração ali. Essa palavra aqui, por causa dessa forma, ela deve ser o sujeito, né? Ou então ela deve ser o genitivo, ela deve estar fazendo alguma ligação, alguma restrição. Que aí o genitivo ele é muito interessante nesse sentido, né? E aí você tem o outro caso, né? Que é exatamente o caso do objeto indireto, que chama em grego de dativo. E esse objeto direto no português, quando você tem, é uma forma bem tranquila de você pegar isso aqui. Então, o genitivo, geralmente, para você não precisar decorar muita coisa, né? Você vai ter a ideia do genitivo como alguma coisa de posse, né? Claro. Essa ideia não significa que você vai dizer, então o genitivo é só de posse. Não, mas a ideia de posse, ela engloba muita coisa, né? Independente, assim, da quantidade de genitivos que você vai trabalhar, mas a ideia de posse, ainda que não seja essa ideia de apoderar-se de alguém, mas de pertencer a um grupo, de estabelecer alguma relação com aquilo, de restringir alguma coisa, né? Os alunos que passaram, né, ali, tem a oração restritiva, né? E outra questão. Aí você tem o genitivo com essa pegada aí, tá? E aí você tem o objeto indireto, ele geralmente, em sua maioria, né, tem as exceções. Alguns dizem que o grego tem mais exceção do que regra, né? O que não é muito verdade, mas alguém chega a dizer isso. Então você tem o outro caso, que é o caso do objeto indireto em português. Esse objeto indireto, assim, na maioria para você não precisar decorar muita coisa, para você já ter um norte sobre as questões, esse objeto indireto geralmente é quando alguma coisa se direciona a ele, ou em benefício ou malefício. Por exemplo, você tem em Apocalipse capítulo 3, aliás, capítulo 2, né, versículo 1 a seguir, aquela ideia de ao anjo da igreja escreve. Então eu vou escrever alguma coisa. Só para quem que eu vou escrever aquela coisa? Você percebe que eu não preciso no grego para suspeitar que ali no texto grego, aquela ideia de ao anjo, aquela palavra anjo, ela possivelmente estaria no dativo, né? Então, angelos, né? O angelos, né? Seria exatamente o nominativo ali, né? E o angelo, né? Seria isso, angelo, né? Seria o caso dativo, né? Então, ao anjo que está em tal igreja, escreve. Então, qual seria a ideia do dativo para que você não precise decorar muita coisa? O dativo, você faz alguma coisa e essa coisa vai ter um impacto no outro objeto, né? Então, por exemplo, seja em benefício ou malefício. Aí quando eu digo que ao anjo da igreja escreve, né? Então eu vou escrever alguma coisa e isso que eu vou escrever aqui, ele vai chegar em alguém, né? Então, escreve ao anjo. Eu falei ao pastor, né? Eu falei a alguém, né? Alguma coisa assim. Então, toda vez que você vai meio que direcionar alguma coisa a alguém nesse sentido, você pode ter uma ideia de dativo ali, né? Então, o dativo ele é um caso mais tranquilo. O cachorro mordeu o gato, né? Digamos assim, o cachorro mordeu o homem, né? Ele mordeu o homem, né? Então o cachorro seria o objeto, né? E aí você tem a ideia de que mordeu o homem na perna. Então você tem uma mordida e aquela mordida vai ser feita na perna, não? Então essa expressão na perna, né? Ela estaria muito possivelmente num dativo, né? Então, essa ideia, você vê alguma coisa sendo feita
e o efeito dela vai sobre alguém, em benefício ou malefício. Claro que tem vários tipos também de dativo, mas eu procuro pensar essa questão no português mesmo. Então, toda vez que eu leio um texto, eu já vou tentando pensar o que estaria embaixo do texto, se aquela tradução for uma tradução bem feita, o que estaria embaixo daquele texto ali, né? Então, se eu falei e disse Jesus, né? Disse-lhe. Se você tem um lhe, geralmente você tem um objeto indireto, né? Jesus disse para ele. Então, se eu for fazer uma coisa para alguém, né? Ali, possivelmente, você pode ter um dativo, né? Se você não tiver uma preposição ali, alguma questão, mas, em geral, você pode ter um dativo ali no final daquela frase, porque você vai falar para ele, né? Então, você tem uma fala e essa fala vai atingir outra pessoa, né? Então, geralmente, essa ideia você teria aí um dativo, né? Cada caso você teria que analisar, mas, em geral, você teria que ver isso aí. Aí você tem outro caso, esse caso do dativo chamado seria o do objeto indireto, e você tem do objeto direto, né? Quando eu digo assim, o cachorro, né, que é o substantivo, mordeu o verbo, né, que é o verbo, o cachorro mordeu o gato. Essa expressão, o gato, ela estaria em grego em um caso chamado acusativo, né? Se a gente não fosse ter algo muito complexo, estaria no acusativo. Então, quando eu bato o olho em uma palavra ali que está no acusativo, eu já sei mais ou menos qual é a função sintática que aquela palavra ela desenvolve ali no texto, né? Já dá para saber mais ou menos, isso aqui talvez um objeto direto. Então você já vai diretamente para aquilo ali tendo uma noção. É melhor do que você ir sem noção nenhuma, né? E aí você tem outro, então seria o caso do objeto direto, seria chamado de acusativo, do objeto indireto seria chamado de dativo, e você tem a invocação, né, o chamamento, né? Eu digo para alguém, vou dar exemplo do texto, né? Então você tem ali em Lucas, né? Estava lendo Lucas hoje, e vi lá um texto em que a mãe de Jesus o encontra, né? E depois de voltar procurando, capítulo 2, versículo 48, né? Então ela faz um chamamento, diz, filho, por que que você fez isso com a gente, né? Então esse chamado de filho, né? Ou então quando Jesus falou ali nos evangelhos para ajuda, né? Amigo, né? O que vieste fazer aqui? Né? Ou então, quando o pai que contratou os trabalhadores disse para um daqueles trabalhadores, disse, amigo, o que tem a ver? O que você tem a ver comigo? O que te importa se eu sou bom, se eu quero dar mais para esse, né? Amigo? E aí você tem o amigo. Então, quando você tem as bodas, por exemplo, ali, né? Mateus capítulo 22, Lucas 14, né? Alguma coisa assim. E aí, ali em Mateus, você tem o pai, né? O pai, o dono da festa ali, que estava uma festa da boda, por exemplo, né? Ali do casamento, do filho, enfim, a depender do evangelho que está lendo. Ele, depois que convidou as pessoas que não eram dignas, disse, amigo, como foi que você entrou aqui com essa roupa, né? Mais ou menos isso, né? Então você tem ali esses 3 citações de amigo no Novo Testamento, né? Apenas esses 3 versículos, mas aí você tem, ou então, quando você tem o Tomé, né? Fazendo a citação de Deus meu, né? Deus meu ali em João, né? Esqueci agora a referência, João 20, 28, João 20, 18, enfim. Esqueci agora, mas é um texto bastante conhecido, né? Então você tem ali uma questão de vocativo, né? Então os vocativos, eles podem aparecer também, a forma, né? Depender da declinação. Você tem a palavra que ela está na forma nominativa, que poderia ser o sujeito, mas ela está fazendo a função ali, pelas configurações do texto, né? Da frase, da oração, ela está fazendo a função ali de um vocativo, esse caso de Tomé, né, quando ele se refere ali a Deus meu, né, então ele está usando ali uma forma vocativa, né, e aí você também, o Senhor meu, né, Deus meu, Senhor meu, alguma coisa assim. Aí você tem outro exemplo desse vocativo, né, tem o substantivo theos, né,
E o vocativo do theos seria o the, né? O the quase que não aparece em lugar nenhum do Novo Testamento. Apenas em um versículo aparece ali o vocativo mesmo do theos, né? E então os vocativos que você tenha com o nome de Deus, muito provavelmente vão aparecer mesmo com a mesma forma do theos, né? Então o theos vai aparecer ali como o substantivo que seria o sujeito da oração, né? Ou em outros casos ele pode aparecer como sendo o vocativo, mas da mesma forma, porque geralmente no Novo Testamento você não tem essa forma do vocativo, exceto em um caso, né? Em Mateus ali você tem um caso ali, somente um, em todo o Novo Testamento, onde aparece o vocativo ter, né? Ter, né? E é isso, então seria esses casos aqui, e aí você tem a importância de estudar esses casos. Você entra aqui a questão dos artigos, né? Os artigos necessariamente, eles estão ali acompanhando os substantivos, os adjetivos, né? Algumas questões, enfim. Os artigos aparecem acompanhando os substantivos, tá? Beleza. E aí você tem, em alguns casos, esses artigos eles não vão determinar o gênero daquela palavra, né? O gênero da palavra não é determinado pelo artigo, mas o natural, né? O normal é que uma palavra masculina, ela seja um substantivo masculino, ele seja acompanhado de um artigo masculino, né? Um feminino, por exemplo, rerodós, né? Lá de João 14,6, seja acompanhado exatamente de um artigo feminino, né? Então, rodós, né? O caminho em português, né? Aletheia, né? Ou seja, a verdade também, um substantivo feminino, sendo acompanhado de um artigo feminino, o artigo ré. E o substantivo theos, né? Então, ele aparece, né? Quando aparece articulado, chamado, né? Quando ele está acompanhado de um artigo, chama articulado. O articular, ele aparece acompanhado de um artigo, o artigo masculino, então, hotheos, né? Hotheos. E aí você tem essa pegada aí dos artigos, eles aparecem ali acompanhando os substantivos quando necessário, e eles podem ajudar também a decidir qual que é o substantivo que é o sujeito da oração, da frase ali. Então você tem essa ideia aí dos artigos em grego, né? Que é uma parte interessante. E aí os artigos, eles têm várias funções. O artigo não é uma coisa simples que você só bate o olho, isso aqui tá de boa. Mas o artigo, ele apresenta várias funções, e aí você tem que estudar um pouco mais em alguns casos mais complexos, assim, para extrair alguma coisa a mais do artigo que não somente ele está só acompanhando aqui essa palavra e nada mais, né? Então, os artigos aí, eles tem uma derivação de uns pronomes aí que às vezes complica a situação, né? Tem que saber algumas coisas. E aí você tem a ideia dos acentos em grego também. Os acentos, eles são importantes, né? Porque tem um exemplo aqui, né, no slide, um exemplo do substantivo, dois substantivos que nós temos aqui. O substantivo rebanho, né? E o substantivo pastor, que em grego seria poimen, né? Já até fiz um vídeo aqui, deixei no canal aqui onde eu analisei todas as ocorrências da palavra poimen, né? E aí concluí que no Novo Testamento você não tem nenhum indivíduo que se intitula pastor, né? Assim, exercício você não tem, né? Pastor sempre é usado para ideia do passado, né? Deus deu pastores, por exemplo, né? E tem um texto também de Jeremias, né? Lá no Antigo Testamento, vos darei pastores segundo o meu coração, 3,15, né? E no Novo Testamento você não tem muito essa questão, né? Talvez você diga, mas lá no Novo Testamento tem Hebreus 13:7, é isso? Que a ideia de lembrar dos vossos pastores. Na verdade, uma tradução melhor seria talvez guia, né? Então você não tem a palavra poimen, que a palavra pastor é poimen, e a palavra rebanho seria poimen, né?
muito parecida. Ali as letras, basicamente você vê a mesma coisa, né? Só que em relação ao acento, o acento do poimê do pastor seria poimê, no mé, então, e o acento do rebanho seria poimé, né? Seria exatamente um acento já bem diferente, né? Em lugares diferentes. Então, as palavras com a mesma forma, porém a pronúncia diferente dá um significado diferente. E aí você teria basicamente essa questão aí. Quando você vai para esse exemplo de baixo, você chega naquela parte dos casos que eu terminei citando aqui. Quais seriam as partes do caso que você tem? Você tem um exemplo aqui de como esses casos aparecem, né? E temos aqui a palavra homem, né? A palavra anthropos, né? A palavra anthropos. E aí você tem a palavra homem, pode ser traduzida por humanidade, que também já vimos no texto de João, nos vídeos anteriores, sobre essa parte aqui do anthropos, né? E aí você tem essa palavra anthropos, que é exatamente o nominativo. Essa forma aqui é a forma nominativa, que pode muito bem se candidatar como um sujeito da frase o homem fez alguma coisa, né? E aí você tem essa palavra que está acompanhada de um artigo aqui, ó. Ho anthropos, ou seja, o homem, né? Poderia ser traduzido assim, caso o contexto permita, né? E aí você tem essa forma, como aparece aqui, é a forma que aparece no caso nominativo aqui, né? O caso nominativo, ele é o caso que pode designar sujeito, pode designar outras funções também relacionadas ao sujeito, né? Mas em geral é isso, né? Também tem vários tipos de nominativos aqui. É só o básico da questão. Então você vê que a palavra anthropos, ela é terminada aqui com pós, né? E o acento dela está aqui na primeira, deixa eu ver aqui. Está na primeira, né? Então aqui, ó, bem no começo da palavra tem um acento. Esse acento, então você faz a leitura anthropos. Anthropos. Então você vai para o genitivo. O genitivo aqui, ó, além de mudar o artigo, que esse aqui é o artigo do genitivo no singular, masculino, tu, né? Tu, antropo, em vez de anthropos. Eu agora mudei a forma de pronunciar essa palavra. É a mesma ideia do anthropos, né? Homem, nesse caso, pode ser genérico, né? Pode ser a humanidade, enfim. Mas aí você tem, quando eu vou para o genitivo, é aquela mesma ideia que eu falei no início, as palavras elas vão se diluindo, mudando de forma, mantendo um padrão ali, a raiz ou o radical, enfim, mudando uma estrutura, aliás, mantendo uma estrutura que eu posso identificar que aqui eu estou a falar a respeito de um homem ou da humanidade, né? Porém, o final delas aqui, dessas palavras, o finalzinho vai mudando e essas palavras, esse finalzinho que vai mudando aqui, o artigo que acompanha aquela palavra, às vezes, ele vai indicar qual é a função sintática dessa palavra no grego, né? Nesse caso aqui, se é genitivo, quando eu li no nominativo a palavra ho anthropos, ou seja, o homem, né? Quando essa palavra anthropos aparece no genitivo, você já tem a mudança do artigo, o artigo tu, né? Então, em vez de fazer a leitura de anthropos, eu vou ler agora como antropo, né? Antropo, né? E aí você já tem uma mudança e o artigo também mudou para cá, para a segunda, né? Porque questão de vogal longa, toda essa parte aí que a gente vê lá no básico ali da morfologia, né? Então você tem essa mudança de acento graças a essa parte aqui, ó. Você tem uma vogal aqui, duas vogais aqui fazendo esse ditongo, né? Então você puxou aqui para cima dessa vogal aqui, geralmente longa, né? O ômega. E aí você vai, né? O papo aqui é complicado. E aí você tem. Então, a mesma palavra, ela mudou de anthropos para antropo, né? Antropo. E agora ela vai mudar no outro caso para anthropon, né? Veja que ela retorna o acento lá do nominativo, aqui no an, e o final dela muda, né? Aqui você tem um sigmazinho, por exemplo, né? E aqui nós temos outras duas letrinhas aqui, e aqui nós temos outro final ton, né? Deixa eu ver aqui, peraí. Pom, né? Então, o final da palavra agora é ton, que é o artigo ton, que é do acusativo do objeto direto, ton,
é anthropon. Então, ton, anthropon. E aí no genitivo, em vez de dizer que é o homem, eu vou dizer que é do homem, né? Alguma coisa do homem, né? O salário do homem, o trabalho do homem, né? O trabalho dignifica o homem, já seria essa parte do acusativo, né? Seria um objeto já direto, né? E o trabalho do homem já estaria dentro de uma ideia de genitivo, né? E aí você tem essa parte aí do objeto direto, né? Agora, ton antropon, né? Ton antropon, né? Então, a depender da declinação também, é muito comum que você encontre o final aqui da palavra, você encontre também aqui no artigo, né? Veja que o artigo ele é on, né? Tom, né? E o final da palavra também é on, né? Tem essas pegadas aí. E aí você tem essas questões aí relacionadas ao grego, que é uma língua bem complicada, né? E aí você tem o grego passando por várias mudanças, né? Já se entendeu que o grego era uma língua uma língua divina, né? Então Deus criou essa língua exatamente para comunicar no Novo Testamento, mas ela era uma língua sagrada, até que se descobriu recentemente aí que não era bem assim. E em 1880 e 1896, o Desman, ele verificou e encontrou um padrão de grego em cartas, em recibos, né, dos comércios aí. Então ele, com essa descoberta de vários papiros em 1896, o Desman, ele pôde concluir que esse grego do Novo Testamento não era um grego assim especial. Era um grego comum, uma linguagem coloquial, do povo, né, uma linguagem comum ali do povo, né. Então aí você chega nessa conclusão que hoje temos em relação ao grego do Novo Testamento. Então o grego tem os casos, que faz com que as palavras elas vão mudando de forma, né? Ficando diferente. Por isso que às vezes quando você olha um texto grego, né? Você olha um texto grego aqui, não significa que aquilo que você olha no texto grego você vai encontrar no léxico, no dicionário, enfim. Você não vai encontrar aquilo ali, a menos que seja um advérbio, né? Normalmente, né? Uma preposição, né? E às vezes ela ainda tem ali um processo que acontece com elas, que essas preposições elas mudam, né? Ela tem uma certa contração por causa da palavra seguinte ali, que é outra questão, mas em geral é isso, né? Então, quando você olha um texto grego, não significa que a palavra theon seja o nome de Deus, assim, naturalmente, né? É a palavra theos que está aparecendo no caso acusativo, theon, né? E aí você tem a mesma coisa, que essa palavra theos também poderia ir para outros casos, né? E aí vai, né? Theu, né? E aí você tem o de Deus, alguma coisa de Deus no genitivo, e é isso. Então esses casos, no começo, eles embaçam, eles complicam bastante, até você pegar mais ou menos o rumo disso aqui, né? Muitas águas já se passaram embaixo dessa ponte, né? Mas é interessante você ir estudando, olhando aí, chega um momento que você começa a identificar as primeiras palavras e tal, e aí você vai gostando da questão, entendi aqui alguma coisa, e aí você vai avançando no estudo, né? Não significa que você vai pegar tudo, mas você vai entender a maioria das coisas. E é isso, acho que já nos alongamos bastante aí. Até o próximo vídeo. Se gostou desse estilo de vídeo aí, comenta. Acho que nesse momento quase ninguém chegou nesse ponto, né? Se por acaso você tiver chegado aqui, que é quase impossível, comenta aqui, né? Eu cheguei, né? Para que eu entenda que você veio até aqui, que é bem extremamente difícil você chegar até aqui, né? As pessoas gostam aí, assiste aí no máximo aí uns 3 minutos dos vídeos, né? 4 minutos, 5 minutos no máximo, e dão no pé, estão acostumados com vídeos curtos, né? E é isso. Valeu, fui.